Olá, Deus abençoe sua vida. Outra vez seja bem-vindo a este canal. É um prazer ter você conosco. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe este vídeo e ajude a palavra de Deus a chegar a mais alguém que também precisa ser alcançado e edificado na sua fé. Hoje, nessa sexta-feira, na nossa leitura diária, nós queremos aqui tratar acerca de um texto da palavra de Deus que está no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, e o versículo de número 4 e o versículo de número 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. O texto bíblico nos dirá assim: Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Esse texto é um texto muito interessante. Quando olhamos para a carta de Paulo aos Efésios, nós observamos que ela, na sua divisão literária, está proposta em 6 capítulos. Destes 6 capítulos, os 3 primeiros nos trarão o nosso conhecimento, a nossa posição em Cristo Jesus, a nossa posição em Deus, aquilo que temos no Senhor e aquilo que somos no Senhor. A partir do capítulo de número 4 até o 6, sendo assim os 3 capítulos finais, 4, 5 e 6, esta carta de Paulo aos Efésios trará conhecimento do nosso proceder e de como deve ser a nossa conduta em diferentes circunstâncias e situações. Pois bem, neste capítulo de número 2, verso de número 4 e 5, que agora eu fiz menção convosco, ele nos trará a informação da parte de Deus daquilo que nós recebemos e temos em Deus. E uma das coisas que nós observamos aqui, que nós temos em Deus, é vida. Nós possuímos vida da parte de Deus. Quando observamos aqui, nós vemos que a palavra de Deus está dizendo que Deus, que é rico em misericórdia, Ele, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Deus, ele já nos amava antes mesmo de nós o amá-lo. Deus, ele já havia manifestado seu amor por nós, mesmo antes de virmos à existência. O ápice desse amor está na entrega de Cristo Jesus na cruz do Calvário pela minha e pela tua alma. Agora é interessante aqui que o contexto de vida que o texto vai nos apresentar, ela não é a vida propriamente dita no âmbito físico, natural de se compreender. Porque o texto sugestivamente nos diz que nós estávamos mortos em nossos pecados. E quantos de nós pecávamos e não tínhamos conhecimento de que estávamos mortos? Fisicamente vivos, mas espiritualmente mortos e na alma condenados à morte eterna. Mas em Cristo Jesus, quando entregamos nossa vida ao Senhor, a misericórdia de Deus nos é manifesta. E por isso que Paulo ele coloca dizendo que pela graça sois salvos. A palavra graça no seu original transliterado significará favor não merecido. Eu não merecia a salvação, você não merecia o amor de Deus, nós não merecíamos, mas Ele nos amou primeiro. Eu quero dar esta certeza a você que está assistindo esse vídeo. Deus lhe ama e tem um plano de salvação na sua alma. Deus tem um plano de salvação e um plano que não é terreno, não é limitado, mas é um plano eterno, é um plano duradouro e que já foi dado início com o sacrifício de Cristo na cruz pela tua alma, para que você fosse perdoado do teu pecado e recebesse de Deus essa graça que conduz à salvação eterna
da sua alma. Essa leitura ela está sob uma temática, e a temática diz que a vida de Cristo é o maior exemplo da misericórdia e amor de Deus. Deus te amou tanto, Deus nos amou tanto, que entregou o seu Filho, para que por meio da sua morte, do seu sacrifício, fôssemos aí então, mediante a fé nele, vivificados, e não vivêssemos mais mortos em nossos pecados e condenados a uma eternidade sem Deus, que também é chamado de morte eterna. A oportunidade de vida, viu? Não somente nessa terra, mas a vida eterna para você. Se você não ainda o fez, entregue hoje a tua vida a Cristo. Entregue a tua vida ao Salvador e receba da parte de Deus a manifestação desse amor e dessa misericórdia sobre você. Que Deus te abençoe. Estamos encaminhando para o final da leitura diária dessa semana. Amanhã, sábado, estamos aqui para outra vez realizarmos e concretizarmos a leitura dessa semana, que é concernente à lição de número 10, que será tratada neste domingo pela manhã, o cativeiro de Israel, reino do norte. Deus te ama. A misericórdia dele já foi revelada por você na morte de Cristo. Creia nisso e entregue sua vida ao Salvador. Em nome de Jesus, que a paz esteja contigo.